Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andréia Moura, sou psicóloga infantil, especialista em psicologia escolar e em teoria cognitivo-comportamental. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a psicoterapia infantil e como ela funciona. A psicoterapia infantil auxilia a criança a entender um pouco mais sobre as suas emoções, os seus sentimentos e a melhorar os comportamentos que são necessários, bem como pode auxiliar os pais e os responsáveis a entenderem sobre os processos que fazem parte do desenvolvimento infantil. O ideal é que dentro da estrutura das sessões de psicoterapia, as sessões elas ocorram inicialmente pelo menos uma vez na semana, a depender de cada caso. É óbvio que cada caso precisa ser estudado pelo profissional responsável. De acordo com a necessidade de cada criança e de cada demanda, o profissional pode, por exemplo, definir que o ideal seja 2 vezes na semana ou até mais vezes, né? Mas o padrão é que a sessão ocorra uma vez na semana para a grande maioria das demandas de psicoterapia infantil. Algumas pessoas podem questionar por que esse processo não pode ocorrer a cada 15 dias, uma vez no mês. No entanto, como o próprio nome já fala, o processo terapêutico requer um tempo dedicado a ele. A criança precisa desenvolver algumas habilidades, a depender de cada caso, conforme a criança evolui dentro do processo, ganha as habilidades que fizeram com que a família procurasse a psicoterapia infantil, o profissional pode indicar a necessidade de ir para o regime quinzenal. Mas, de regra, o ideal é que no início realmente inicie no período semanal. Para somente quando a criança estiver dentro de um processo onde o profissional consegue visualizar uma alta, a criança vá para o regime de 15 em 15 dias, que é uma forma da criança ficar menos dependente do processo psicoterapêutico e as pessoas envolvidas perceberem essa manutenção dos ganhos, né? Como, por exemplo, as habilidades sociais. Mesmo distante da psicoterapia, a criança consegue desenvolver bem essas amizades, essas relações, mesmo passando mais tempo longe do que uma vez na semana, por exemplo. Enfatizando que dentro desse processo, o indicado é que esse posicionamento do quinzenal seja indicado pelo profissional que está avaliando o caso e fazendo todo o raciocínio clínico dos ganhos da criança e do desenvolvimento dessas habilidades. A psicoterapia infantil ela tem algumas peculiaridades e uma delas é que dentro desse processo não somente a criança participa das sessões, mas também é necessário que haja sessões voltadas para orientação parental. E a depender do objetivo que a criança tem na psicoterapia, outras pessoas do convívio da criança podem ser chamadas para participar de algumas sessões, definindo alguns objetivos para tal demanda. Como, por exemplo, o profissional pode solicitar a presença dos irmãos, pode solicitar a presença de algum amigo, se a demanda da criança estiver relacionada a esses relacionamentos com os pares ou a algo mais específico do convívio familiar, como a relação de irmãos, por exemplo. Algumas pessoas se questionam por que dentro do processo terapêutico infantil existe a necessidade de utilizar livros, jogos, recursos lúdicos. E uma das explicações é que a criança ela tem facilidade de compreender aquilo que é mais concreto. Então, se eu trago uma história onde a criança pode ler, pode ver o desenho, aquele conteúdo que está sendo abordado dentro do diálogo terapêutico vai fixar de forma muito mais eficiente na memória da criança e vai facilitar com que ela reproduza, aprenda e reproduza aquilo que ela convive, aquilo que ela vê no processo terapêutico. Dentro do processo de psicoterapia, um termo muito utilizado é a ludoterapia. E a ludoterapia nada mais é do que utilizar esses recursos lúdicos, esses brinquedos, para traçar os objetivos e o plano de tratamento da criança. Então, quando a gente fala desse processo, cada jogo ele pode ser utilizado pelo terapeuta de forma criativa. Então, como por exemplo, para trabalhar alguns aspectos do desenvolvimento infantil, como por exemplo a atenção, a memória, o terapeuta pode utilizar alguns jogos
que vão estimular esses aspectos do desenvolvimento. Óbvio que isso é um exemplo mais geral, mas a gente precisa raciocinar de acordo com cada caso, de acordo com cada criança, aquilo que precisa ser trabalhado e a partir daí escolher o melhor recurso. A duração do processo psicoterapêutico infantil é individual. Cada caso vai apresentar o seu tempo de duração. Obrigado por assistir. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que também se interessam por assuntos do desenvolvimento infantil. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Vamos continuar juntos, construindo um ambiente mais saudável e feliz para as nossas crianças. Até o próximo vídeo.